Bom dia, feliz sábado para todos os irmãos que estão do outro lado da nossa tela, né? Gente. Feliz sábado. Bom dia. É um prazer estarmos aqui novamente na igreja e louvar ao Senhor nesse santo sábado. Amém, com certeza, amém. E com esse intuito de louvar a Deus, eu convido a todos a cantarmos um louvor com o teu poder. Então Vamos lá? Perfeito, vamos lá. Vamos cantar o nosso hino Santo Somente ao Senhor. Vamos cantar. Vamos. Somente é o Senhor.
somente é o Senhor. Queremos te pedir que você abençoe essa programação, decisão, seja uma bênção para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar? Pessoal, vamos continuar nossa programação e agora vai acontecer uma coisa que nunca tinha acontecido antes e eu fico muito feliz de poder anunciar isso. Mas o nosso momento da oração intercessória vai ser feito por alguém que está aqui entre nós. Olha só, a gente vai ter um momento agora com o nosso querido irmão Caio. Um feliz sábado a todos, um bom dia. Hoje nós viemos aqui falarmos um pouco da Palavra de Deus e também fazermos um momento de oração intercessora. E antes de falarmos, agradecermos a Deus e pedirmos oração pelas famílias e pelos pedidos, eu gostaria que nós lêssemos Mateus 7, 7 e 8. Ele nos fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, abrir-se-á. Que nós possamos pedir a Deus com fé e confiança que Ele nos responde, Ele vai abrir a porta para nós, nós podemos abrir o coração a Ele, que Ele vai responder aos nossos pedidos. Com essa mensagem, nós gostaríamos de pedir oração pela família da Eugélia Maria Silveira, pelo Richard Armando Gonçalves, pela Nicole Gonzalez, Gabriel Alisson de Sá. Essas são as famílias que nós vamos estar orando esse sábado. E também nós temos um pedido especial de nossa querida irmã, amiga Ivete. Ela pede pela sua mãe, pela saúde da sua mãe, a dona Hilda. Também eu gostaria pessoalmente de pedir para que nós possamos cada vez mais orarmos pela nossa igreja, para a saúde espiritual da nossa igreja, e que logo, logo nós possamos estar próximos, o mais próximos que puder, mesmo em pandemia, que nós possamos estar juntos novamente. Com essa palavra, agora eu gostaria de convidar aqueles que puderem a falarmos com Deus através da oração. Pai querido, somos gratos pelo cuidado, pela proteção, pelo que o Senhor tem feito por nós nesses momentos tensos, nesses momentos em que muitos ainda estão com problemas de saúde. E também pedimos que o Senhor possa interceder pela família das pessoas que falamos aqui, pelo Gabriel, pelo Richard, pela Nicole e pela Dona Eugélia. Também pedimos pela mãe da Ivete, Dona Hilda, que ela possa restabelecer a sua saúde e estar mais perto de Ti, Pai. Fica com a nossa igreja, cuide da nossa igreja, que nós possamos logo estar na casa do Senhor, que nós possamos estar um mais perto do outro. Lógico, pedimos isso com sabedoria para entendermos o momento certo disso acontecer, Pai. Mas que o Senhor possa estar com a nossa casa de oração, com as pessoas que participam dessa casa também. Esse é o nosso pedido, Pai. Fique conosco, nos dê um bom sábado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, Cairo. Obrigado pela mensagem, pela oração, por ter feito o momento da oração intercessora. E
nós convidamos agora a Márcia para fazer o momento das ofertas e dos dízimos. Olá pessoal, bom sábado, bom dia para todo mundo. Agora é o momento da gente adorar a Deus através dos dízimos e das ofertas. Eu gostaria de ler uma passagem da Bíblia, quem puder abrir a sua Bíblia em casa, Malaquias 3:10, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então é isso, vamos adorar a Deus com dízimos e ofertas, que Ele vai nos abençoar e abrir as portas do céu, as janelas do céu, derramando bênçãos sem medidas pra gente, né? Eu gostaria de lembrar novamente que nesse período aí de pandemia, de quarentena, os dízimos, a gente está pegando os envelopes na casa de quem solicitar pra gente, é só pedir para algum ancião ou para mim mesma, a gente busca o envelope, eu lanço, depois eu devolvo o envelope com recibo, ou se não também pode ser feito transferência bancária para a conta da igreja, e depois mandar o comprovante no meu WhatsApp, ou fazer pelo aplicativo do 7Me, que também é super simples e fácil, pelo celular, tá bom? Eu gostaria de fazer uma oração agora, eu peço que todo mundo curve a sua fronte e vamos juntos orar. Querido Deus, agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por mais este sábado, por mais este culto. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, que o Senhor esteja na casa de todos nós, nos conduzindo, nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo mal. Que o Senhor cuide da nossa igreja, cuide da gente, que o Senhor nos dê um feliz sábado e esteja com cada um de nós. É o que pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Márcia, pela sua participação dessa manhã. E como não podia faltar, tão esperada, a historinha das crianças, Sim, né? claro. Olá, crianças! Aqui é a tia Silvia e hoje eu tenho mais uma linda história para contar para vocês. O título dela é O Bom Pastor. O nosso verso para decorar se encontra em Lucas 15:6 e diz assim: Alegrem-se comigo, encontrei minha ovelha. Acorde, pastor, acorde! Está na hora de levantar. Acordem, ovelhinhas, acordem! Está na hora de comer uma grama gostosa e verdinha. Acorde, ovelhinha lanuda! É hora de comer. Bé, bé! As ovelhinhas fazem. Bé! E saem de dentro do aprisco. Todas elas, uma a uma, e o pastor conta cada uma delas. Não se mexam, ovelhinhas, não se mexam. Está na hora do pastor contar todas as ovelhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 ovelhinhas. Mas sabe quantas ovelhinhas que esse pastor tinha? 100 ovelhinhas. E ele contava todos os números até 100. Todas elas foram contadas. Todas estão seguras e vão sair agora para poder comer uma graminha bem gostosa. O sol já está lá no alto. Está fazendo muito calor. As ovelhinhas estão com sede. A ovelhinha lanuda está pertinho da mamãe dela. As ovelhinhas sentem o cheiro da água. O pastor as levou para beber um pouquinho de água e espantar um pouquinho desse calorzão. As ovelhinhas ficam muito contentes e vão correndo para beber água e se refrescar um pouquinho. Que aguinha tão gostosa! Pastar, pastar e pastar. As ovelhinhas já estão cansadas de pastar. Vamos parar um pouquinho aqui, diz o pastor. Mas as moscas pretas começam a zumbir em volta das ovelhas. Bzzz, bzzz, bzzz.
As moscas estão rodeando as ovelhas. Estão rodeando os olhos da ovelhinha lanuda. Bzzz. E ela bate o pezinho dela para ver se espanta as moscas. Todas as ovelhas batem os pés para espantar as moscas. Não se mexa, ovelhinha fofinha, não se mexa. O pastor dá remédio a cada uma de suas ovelhas. E faz carinho em cada uma delas. O pastor ama muito as suas ovelhinhas e cuida muito bem delas. Já está ficando a tardezinha, está na hora de voltar para casa. Então, o pastor pega todas as suas ovelhas e as guia para o aprisco. E então, ele começa a contar cada uma delas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E quando ele conta todas as suas ovelhinhas, tinha só 99. Uma de suas ovelhinhas estava faltando. Ou não, a ovelhinha lanuda não está aqui. Onde estará essa ovelhinha? Então, o pastor deixa as suas 99 ovelhas e sai procurar pela ovelhinha lanuda. Ovelhinha lanuda! Ovelhinha lanuda, onde está você? Será que a ovelhinha lanuda está no lago? Será que ela está atrás da pedra? Não, ela não está aqui. Onde estará a ovelhinha lanuda? Psss, escute. Bé, bé, ali está ela. O pastor encontrou a sua ovelhinha. Bé, bé, a ovelhinha lanuda está bem. A ovelhinha lanuda está segura nos braços do pastor. E agora o pastor a leva de volta para o aprisco. Obrigada, pastor. Obrigada por trazer a ovelhinha lanuda de volta. Muito obrigada, Jesus, por amar a sua ovelhinha. Jesus é o nosso pastor e ele cuida de cada um de nós. E não importa o que acontecer, Jesus sempre estará do nosso lado para nos proteger. E tem uma musiquinha que fala bem isso. Vamos cantar comigo? Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me a calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Com ele andarei. Com ele andarei. Vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado porque você é tão bom para nós e você sempre cuida de nós. Obrigado porque Jesus é o nosso pastor, que sempre cuida de nós e nos guia para lugares lindos e tranquilos. Nós queremos sempre andar com ele. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça. Jesus sempre cuidará muito bem de você e de mim e sempre buscará por nós, não importa onde nós formos. O seu amor nunca desiste de nós. Muito obrigado pela historinha das crianças. As crianças ficaram animadas com essa historinha. E agora chegou aquele momento de interação com vocês. Agora nós temos
notícias boas para quem está aí em casa. E aí, Carlos? Então, as novidades. A gente, na última reunião que nós tivemos com toda a direção da igreja, foi definido a reabertura da igreja no dia 21 de novembro. Legal. Graças a Deus, a gente vai estar cumprindo todos os quesitos, mudança de algumas parte estrutural da igreja, voltando também com todas, sem negligenciar com a questão de higienização, todos os cuidados que a gente tem que ter. Exato. A garrafinha de água que não pode esquecer. Isso, distanciamento entre famílias, né, entre as pessoas. A própria questão da máscara, né, pessoal? Aí a gente ainda precisa usar máscara, né, nos lugares públicos, então... A gente não vai poder se abraçar ainda, mas tendo as pessoas aqui na nossa igreja vai ser uma bênção. Mas com a graça de Deus, dia 21, estaremos retomando as atividades aqui. Que horas? 9 horas da manhã, o culto vai estar acontecendo, horário que a gente vai manter o horário que sempre foi o culto, né, aqui. E a gente aguarda. A gente tem, desculpa te cortar, a gente tem também, vai ter um controle de entrada, né? Sim. Isso, como é que vai funcionar? Nós vamos, você vai ter que cadastrar, você vai ter que cadastrar um WhatsApp, a gente vai estar mandando uma mensagem, vai ter todo um trabalho aí de organizar essa mensagem do WhatsApp, você cadastra o seu nome para a gente ter esse controle, tá? Tá sendo trabalhado isso, nós vamos estar passando essas informações, possivelmente no próximo culto, dia 14, a gente vai estar alinhando isso certinho para todo mundo ter esse acesso. Trazendo mais detalhes também. Mais detalhes. Que vai acontecer. São só 60%, né? Isso, eu ia falar. 60%. Normalmente, 60% da igreja. Que bom. Novidades boas para nós, né? Esperado, né? Depois de tanto tempo, né? Muito tempo. Amém. Que bom. Vamos cantar? Vamos fazer o hino inicial? Isso, inicial, né? Então, confie no meu Senhor. Confie o hino nele, 471. Muito bom. Confiando no Senhor. Confiei no meu Senhor e Ele me ouviu, do pecado me livrou e a vida em mim surgiu. Muitos ouvirão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Os meus pés guiam bem, um sol em mim nasceu, minha vida há de ser o hino ao meu bom Deus. Muitos ouvirão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Amém? Amém. Quem será o nosso pregador de hoje? Hoje a gente vai ter também um pregador muito especial, é uma figura muito conhecida aqui na nossa igreja, é o nosso pastor Kleber, ele vai fazer a mensagem pra gente. Então, ficamos com você, Kleber.
Olá, meus queridos irmãos, um feliz sábado a todos vocês. Que bênção podemos estar novamente aqui nessa transmissão. A nossa gratidão a Deus, como também essa equipe maravilhosa que nos proporciona essa oportunidade. Muito bem, hoje nós vamos mais uma vez agora nesse momento refletir nas Escrituras, mas antes, creio que você já está sabendo, se você não está sabendo, você vai ficar sabendo agora, dia 21 de novembro, certo? Ainda esse mês, novembro mesmo, nós vamos ter os nossos cultos presenciais restabelecidos. Vai ser o primeiro culto presencial. Que bênção! Então, se programe para que você possa estar participando conosco aqui de um culto de louvor e adoração a Deus, só que também de forma presencial e, obviamente, seguindo todos os protocolos de saúde que estão aí diante de nós. Convido você, então, a pegar a sua Bíblia agora. Pega aí a sua Bíblia. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Sem dúvida você tem versos preferidos. É ou não é verdade? Eu também tenho. São muitos textos, mas um que me toca profundamente é esse do Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Então eu quero falar do meu coração para o seu coração. Pois essa palavra do Senhor aqui, toda vez que eu volto a ela, assim, ela realmente me toca profundamente. E eu quero compartilhar também um pouco dessas impressões espirituais que tenho tido quando leio e quando estudo isso que aqui está escrito. Então acompanhe comigo Mateus 11, versos 28 a 30. Diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas são palavras de Jesus, é um texto conhecido, mas é um texto que nós sempre podemos aprender dele. Primeira coisa que Jesus disse, o texto começa, Vinde a mim. Há muitas vozes, muitos sons, muitos apelos ao redor de nós, não é verdade? Quando você vai para o YouTube, estão lá os youtubers fazendo o seu trabalho, em busca de audiência, em busca de like, de inscrições para os seus canais, como também de visualização. E não há nenhum problema quanto a isso, muito pelo contrário, fazendo o seu trabalho de forma ética é sempre muito bem-vindo. Mas existem também muitas vozes ao nosso redor que tentam cativar o nosso coração, cativar os nossos ideais. Porém, Jesus aqui, naquele contexto onde as pessoas estavam envolvidas com muitas coisas, ele já vem de cara dizendo assim, venham a mim. Jesus traz aqui uma mensagem forte. Para você e para mim hoje, soa de maneira simples, mas naquela época, dentro da religião estabelecida naquela época, sem dúvida era uma mensagem extremamente radical. Porque Jesus está dizendo, venham a mim. É em mim que vocês encontrarão descanso para a alma. Esse termo, descanso para a alma, sem dúvida ele pode se aplicar a tudo, Sobretudo a vida eterna, a salvação, aquilo que Deus propôs para cada um de nós. Então, Jesus está dizendo assim, venham a mim e não a outro. Em outros textos da Bíblia, nós vamos perceber que não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual eles devem ser salvos. Somente em Jesus. Só que às vezes a gente não para ver as implicações disso. Essa afirmação de Jesus, ela gera uma série de implicações. Se é para vir a Ele, não é para vir a outro, no que tange a resolução dos problemas da sua existência. É nele que se encontra o descanso para a alma. Nenhum outro Deus, nem Buda, nem Confúcio, nem o sol, nem as estrelas. Nenhuma pessoa, por mais santa que ela seja, nem o apóstolo Pedro, nem Maria, mãe de Jesus, nem pessoas da sua própria família, como a sua mãe, ou sua esposa, seu esposo, seu filhinho querido. Até mesmo nenhuma ideologia que defina sua visão de mundo e prática de vida. Jesus está dizendo, venham a mim, é em mim que vocês vão ter a visão de mundo genuína, plena, completa. Ou seja, então não dá nem para o comunismo, nem para o capitalismo, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o materialismo, nem para o hedonismo. Hedonismo é aquela doutrina que ensina que o prazer é o bem supremo, a finalidade e o fundamento da vida. É a vida baseada no prazer, Até mesmo, quando Jesus fala assim, vem a mim, ele está diante de uma situação religiosa, onde havia o templo, havia a sinagoga, havia tantas outras coisas. Mas Jesus agora ele está dizendo, venham a mim para vocês encontrarem descanso para a alma. Então, até mesmo
não dá certo, por exemplo, a pessoa querer encontrar a solução para a sua alma, até mesmo no conceito da igreja. Até porque a igreja é formada por seres humanos, e os seres humanos são falhos. E ser humano não é Deus. Então ele não é capaz de resolver todos os dilemas. Ele pode até apontar, e é isso que acontece, a igreja ela é uma testemunha de alguém. E é esse alguém que faz a diferença. No Brasil existem milhares de pessoas que estão sempre envolvidas no ambiente da igreja. Mas ao mesmo tempo, no nosso país, a gente vê quanta degradação, quantos problemas morais, espirituais, quantos pecados estruturais acontecendo num país no qual 90% se diz cristão. Então há uma dificuldade muito séria, até mesmo entre nós, a igreja. Então encontrar descanso para a alma somente vindo a Jesus. Somente a Jesus. Somente nele nós encontramos a resolução de todas as coisas, né? Então, irmãos, aqueles que costumam encontrar a Jesus, ouvir a Jesus, é óbvio que costumam também participar da igreja. Aqueles que encontram a Jesus têm prazer em participar da família de Cristo, tá certo? Então uma coisa está relacionada à outra, mas Jesus é o bem supremo, né? Jesus é aquele que realmente é o Salvador e Senhor. Às vezes as pessoas até vêm para o convívio da religiosidade, mas vêm às vezes apenas para uma nova doutrina, ou só para o culto, e acabam de não vir a Cristo. Por isso, às vezes, as pessoas passam muito tempo no contexto religioso, mas parece que nada acontece, nada muda. É preciso vir a Jesus. Somente Ele pode resolver todos os dilemas da nossa existência. Somente Ele. Porque Ele mesmo disse em João 14, verso 6, né? Ele afirmou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E o que eu quero enfatizar aqui é a ideia de que cada pessoa precisa ter uma experiência única, individual e pessoal com Jesus. Quando você encontra em Jesus aquele que realmente apetece o seu coração, aquele que realmente preenche a sua vida, e você passa então a viver a vida para Ele, né? E Jesus ele fala também aqui que aqueles que vêm a Ele convida especialmente aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Aqueles que reconhecem que a vida não é fácil, que há desafios. Até porque aqui não está falando de cansaço físico, mas é o cansaço espiritual. Como que uma pessoa pode ficar cansada espiritualmente? Como que isso pode acontecer? Você já ficou cansado espiritualmente em algum momento da sua vida? O cansaço espiritual ele tem acometido muitas pessoas. Muitas pessoas estão espiritualmente cansadas. O que eu vou dizer para vocês agora é óbvio que não esgota o assunto, mas aponta numa direção. E eu quero desafiar você para refletir sobre isso. O cansaço espiritual, uma das fontes desse cansaço espiritual tem que ver com uma visão equivocada a respeito de Deus. Uma visão equivocada a respeito de Deus, uma visão deturpada. Sobretudo, essa relação deturpada vem de uma falta de conhecimento. Mas conhecimento do quê? Conhecimento da largura, altura e profundidade da graça de Deus. Da graça de Deus. E uma das coisas que agravam, né, esse cansaço espiritual tem que ver com alguns ensinos do passado. Algumas coisas que foram ensinadas desde a época de Jesus, desde aquela época. Ou seja, uma má compreensão da mensagem bíblica pode provocar isso também. Porque aqueles líderes, eles tinham as escrituras nas mãos, mas eles não reconheceram em Jesus o Messias. Então, eles tinham o texto, eles liam todo sábado, mas eles tinham uma dificuldade de interpretação. Porque não basta apenas ler as escrituras, é preciso também interpretá-las corretamente. Aliás, há muitos anos o grande problema do cristianismo histórico, né, tem que ver com a interpretação equivocada do texto sagrado. E aí naquela época, aquela interpretação daqueles mestres da lei criava nas pessoas uma ansiedade e um cansaço espiritual. As pessoas não aguentavam mais
tinham muita dificuldade, um sentimento muito ruim no coração, né? Eles estavam sobrecarregados por tentarem viver naquela religião farisaica, legalista, moralista, de aparências e, sobretudo, fundamentada na performance humana. Como você se lembra, o ensino dos fariseus daquela época, naquele ensino, eles diziam assim, que uma pessoa só poderia receber a vida eterna se praticasse minuciosamente a letra da lei, ou as obras da lei. Somado a isso, existia também o que os rabinos chamavam de lei oral, que traziam ainda mais detalhezinhos, né? Você se lembra disso? Mais detalhes em relação à lei. E aí, todos esses mandamentos deveriam ser obedecidos integralmente, um por um, que passavam assim de centenas, milhares de regras. Caso contrário, se uma pessoa não fosse fiel em tudo, 100%, tais pessoas não teriam acesso às bênçãos de Deus. E aí aquelas pessoas tinham o anseio de fazer a vontade de Deus, mas percebiam as suas imperfeições e as suas fragilidades, e aí imaginavam então que Deus em algum momento iria jogar já um raio na cabeça delas, né? Porque haviam cometido certos delitos de acordo com o ensino que havia sido passado a elas, né? Então, para alguém ser aceito por Deus e receber a vida eterna, precisava aprender a praticar os centenas de mandamentos sem a mínima falha. Eles diziam assim, Deus só pode me aceitar se eu der o meu melhor e for minucioso na prática de tudo que me foi ensinado. Esse era o pensamento. Só que aí eles não conseguiam entregar esse resultado, né? E aí gerava então esse cansaço espiritual. Uma prática religiosa centrada nas obras, na performance do homem, né? E não na bondade e misericórdia de Deus. Esse era o grande problema. Mateus 23, verso 4, Jesus falou disso. Jesus disse assim, que eles atavam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Essa atitude gerou um peso muito grande para aquelas pessoas, pois é notório que todos não conseguiam atingir aquele grau de perfeição exigido por aqueles mestres. Isso fazia com que a grande maioria vivesse uma religião triste, muito triste, amargurada, carrancuda, chateado, entende? Sempre triste, sempre com culpa, vergonha e medo diante de Deus. Sempre com esse sentimento, tô devendo e tô mal, né? O tempo todo aquilo gerando dentro deles sérios problemas até mesmo emocionais, né? Nós não temos dúvida de que a lei de Deus, a necessidade de obedecer, né, de ser fiel, de dar o nosso melhor naquilo que fazemos. Porém, nossa aceitação por parte de Deus não depende da nossa obediência à lei, mas depende exclusivamente da graça de Deus recebida pela fé em Jesus Cristo. Jesus estava claramente chamando as pessoas a abandonarem o legalismo dos fariseus e se juntarem a ele. E por isso ele disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, existe um jugo? Existe um fardo a carregar? Sim, existe. Mas como que ele é? Como que Jesus disse que é? Ele é leve. Esse jugo, de acordo com a metáfora do primeiro século, tinha que ver com uma pessoa que se colocava debaixo da disciplina e discipulado de alguém, de um mestre. Então aqui, né, somente Jesus oferece esse jugo e fardo leve. Por quê? Por que o jugo e fardo de Jesus é leve? Se você olhar para o Evangelho como um todo, você vai perceber que a disciplina e o ensino de Jesus eram fundamentados na graça de Deus e não na performance humana. Essa é a grande diferença do ensino religioso, do ensino cristão agora, trazendo para nós hoje. Esse ensino é fundamentado na graça ou é fundamentado na performance humana? Porque a religião de Cristo ela é baseada na leveza. Ela é baseada na leveza. A religião de Cristo é também repleta de boas obras. Porém, essas obras, a Bíblia diz que são obras da fé e não as obras da lei. As obras da fé são uma consequência de uma ação de Deus no coração. As obras da lei sempre são aquela tentativa de fazer algo para ver então se Deus me aceita. Percebe a diferença? 2 Coríntios 5,14 diz, pois o amor de Cristo nos constrange,
Ou seja, a grande motivação é o amor de Cristo. Obras voluntárias motivadas por amor. O Senhor Jesus não exige antes de ter presenteado. Então a exigência de Jesus só vem depois do presente. Então ele nos presenteia para que a gente tenha uma experiência. E através dessa experiência a gente possa servir a Deus por amor e não por culpa, nem por vergonha, nem por medo. O jugo de Jesus está baseado num relacionamento de afeto, devoção, confiança em Deus e amor ao próximo. Pessoas que conheceram a verdade, né, mesmo que ainda pecadoras por natureza, elas foram então libertas da escravidão, do domínio do pecado, da incredulidade e da vida egoísta. Quem aprende de Jesus aprende o espírito e propósito da lei e coloca a sua vida em harmonia com isso. Não precisa até mesmo que outros sejam a sua consciência, porque nele se cumpre a promessa que está relatada em Hebreus 8:11, na qual, quando a pessoa se converte a Cristo e vem a Cristo, o Espírito Santo age sobre a sua vida e ela já não mais precisa desse tipo de ensino, porque o próprio Senhor a ensina através da revelação das Escrituras, sobretudo do exemplo de Jesus, da atitude de Jesus, do modelo de Cristo. E a partir disso, essas pessoas passam a fazer as melhores escolhas e tomar melhores decisões. Jesus para estes é o professor. Jesus para estes é o mentor, o coach, o pai, o pastor, o irmão mais velho. Essas pessoas, nelas se manifesta o fruto do Espírito e por isso agem com responsabilidade. Essas pessoas são aquelas que estão sob a disciplina, jugo direto do Cristo. É um jugo direto, é uma disciplina direta de Jesus. E a partir de Jesus se vive essa espiritualidade contagiante, renovada e transformadora, não como a dos fariseus e como a dos judaizantes do primeiro século, mas uma espiritualidade renovada, verdadeira, cheia de compromisso para com Deus, mas toda encharcada da graça de Deus, cheia da graça de Deus, né? Paulo, ao falar sobre isso, ele fala em Gálatas 2:20, né? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo também disse em 1 Coríntios 9:21 que ele estava debaixo da lei de Cristo, do jugo de Cristo. E o jugo de Cristo é de fato o jugo da vontade de Deus para a sua vida hoje, para a minha vida hoje, para a vida de todos nós. Jesus disse aqui também, assim, vinde, né? E aprendam de mim. Jesus é o grande professor. Toda a Escritura nos apresenta algo a respeito de Deus. Mas aqui Jesus, nesse momento da história, ele como Messias, ele vem e ele diz, aprendam de mim. E aí depois ele vai explorar isso mais, ele vai nos ajudar a entender melhor isso, porque em Lucas 24, verso 27, quando aqueles discípulos estavam tristes ali pelo que havia ocorrido na cruz, Jesus então os ensina e diz assim, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E quando eles entenderam que as Escrituras se cumpriram e em Cristo, então seu coração se alegrou. Isso que impactou a teologia do apóstolo Paulo. Ele leu todo o Antigo Testamento a partir da vida, morte e ressurreição de Jesus. E aí agora essa leitura fez de Saulo Paulo, transformou um fariseu num apóstolo de Cristo. É Jesus quem dá sentido e significado às Escrituras. Ele disse em João 5,39, examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A Bíblia, ela nos aponta, ela nos conduz a Jesus. Ela nos apresenta o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, Jesus é o professor. Ele é maior que Abraão, maior que Moisés, maior que Pedro, maior que Paulo, maior que Tiago. Quer ver? João 8,58, ele respondeu aos judeus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Em Hebreus 3, verso 3, está registrado o seguinte, Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Por que isso? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A revelação de Deus em Cristo Jesus foi perfeita, completa e final. Então, ele é o Deus feito carne, ele é a palavra encarnada, né? Nele o verdadeiro caráter de Deus foi revelado à humanidade, pois Jesus foi e sempre será a expressão exata do seu ser.
Então, perceba que naquela época difícil, de cansaço espiritual, Jesus convoca as pessoas a virem a Ele e a aprender dele. Lá no Monte da Transfiguração, onde estava Moisés e Elias, transfigurados, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, e no final daquela mensagem, o Pai diz assim, esse é meu Filho amado em quem me regozijo, a Ele ouvi. Então, ou seja, é o desafio de todas as pessoas que querem encontrar descanso para a alma, aprender de Jesus e ler as Escrituras e perceber o testemunho das Escrituras apontando para Jesus. E quando você vai a Jesus, você vai perceber um ensino fundamentado na graça de Deus, na vida para com Deus. E por isso eu termino dizendo, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querido amigo, querido irmão, em nome de Jesus, que pela sua graça você venha ter um encontro com a vida, com o caminho e com a verdade. Que se você se encontra, quem sabe, espiritualmente cansado, que as suas forças sejam renovadas como a da águia e que você possa alçar novos voos na plenitude do Espírito Santo, por causa do seu encontro com a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Ele não falha, e todo aquele que chega a Ele não lança fora. Ele recebe, Ele acolhe e Ele mostra o caminho, Ele nos conduz à vida eterna. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor, pela mensagem que o senhor nos deu nessa manhã. A gente vai cantar mais um hino agora para finalizar. Será a música Via por Ti. E quando ao final da música, nós estaremos encerrando a nossa programação de hoje. Que você e a sua família tenham um feliz sábado. Feliz sábado. Parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem querer. É por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar, fazer com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Pois eu sei que errei, continuo a errar, pois a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar,
Eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida